Estamos de volta hoje para falar da parte 2 da nossa aula sobre trabalho, consumo e lazer. Na aula passada, nós falamos sobre a visão negativa que se tinha do trabalho no mundo antigo e no mundo medieval. Por exemplo, nós vimos que os gregos achavam que o trabalho árduo desumanizava as pessoas. Os gregos ainda diziam que quem trabalhava era porque não sabia pensar. Em Roma e na Idade Média, nós tínhamos escravos e servos, respectivamente. E era claro que essas pessoas também, indivíduos que trabalhavam, não tinham o devido valor, nunca foram valorizados como indivíduos que produziam. E na Idade Moderna? O que será que aconteceu? Como ficou a visão do trabalho no período moderno? A gente volta já já para tentar descobrir isso. Já estou de volta, pessoal. Desde as mais antigas civilizações, existe dentro do mundo do trabalho uma certa divisão. Essa divisão acontece entre os que mandam fazer e os que apenas obedecem e executam algumas funções. Esta organização acabou abrindo caminho para a divisão social do trabalho, e a divisão social mesmo em si, para uma relação de dominação e desigualdade que Jean-Jacques Rousseau destacou muito em sua obra, e a gente vai falar isso mais para frente. O que é que acontece com essa desigualdade? Cria-se um mundo entre os que mandam e acabam se apropriando do fruto do trabalho daqueles que obedecem e produzem. Esta divisão, pessoal, ela cria a diferença. E essa diferença que eu estou falando, e destaquei lá na obra de Rousseau, ela não é exclusividade do mundo antigo e medieval não, viu? Ela perpassa toda a história da humanidade e ela chega até os nossos dias. É uma diferença que se perpetua, que não para, que não cessa. Então, pessoal, nós chegamos à Idade Média e começamos a ver que o sistema econômico que fazia com que estruturava a Idade Média, ele começa a ruir. Durante a Idade Média, pessoal, a principal forma de saber se alguém era rico ou não é pela quantidade de terras que ele tinha. Durante o feudalismo, era essa a principal característica dos ricos. No entanto, esse sistema começou a ruir. E por que esse sistema começou a ruir? Existe uma trilogia que alguns historiadores gostam de usar: a fome, as guerras e a peste. Isso fez com que o sistema feudal entrasse em decadência e que imediatamente, ou dentro de um processo, surgisse uma nova classe social, a chamada burguesia. E quem eram os burgueses? Os burgueses eram aqueles caras que praticavam comércio ao redor dos burgos. Esses caras aos poucos foram enriquecendo e aos poucos eles começaram a ser os detentores dos meios de produção. Eles passaram a ser donos das pequenas fábricas, das manufaturas, que fez com que surgisse uma nova forma de se tratar, de se ver o trabalho. Nós estamos na Idade Moderna. A Idade Moderna que traz no seu bojo movimentos que valorizam muito a ciência, o pensamento científico. Um desses movimentos foi o renascimento cultural e científico. Ele trouxe uma nova perspectiva de mundo para a humanidade. Bom, pessoal, com a emergência na produção de bens, surgem as máquinas. Foram diversas. Elas transformaram a vida das pessoas com as facilidades de suas tecnologias e os avanços que provocavam na vida prática das pessoas. As ciências, diversas também, ganhavam força e fascínio, e muitos pensadores passaram a enaltecer os seus avanços. Vamos falar um pouquinho sobre um desses pensadores, Francis Bacon. Francis Bacon, que viveu entre 1561 e 1626, com seu lema "Saber é poder", criticou o conteúdo metafísico da física grega e medieval, por não apresentar resultado prático ao homem, realçando o papel histórico da ciência nascente e do saber instrumental,
capaz de agir sobre a natureza e controlá-la. A busca de Bacon, pessoal, era tornar a ciência algo prático, algo que não fosse tão metafísico quanto era durante a Idade Média. Outro pensador que seguiu essa linha de achar que a ciência deveria ter um sentido prático, útil à vida das pessoas, mesmo sendo divergente em algumas ideias, eles convergiram nisso. Descartes pensava dessa mesma maneira. Descartes acreditava que a ciência deveria servir para que o homem pudesse transformar a natureza, dominar a natureza e ver na ciência um sentido prático para isso. Bom, pessoal, no campo político e econômico, estavam começando a ser delineados os caminhos do liberalismo. E um dos caras que merecem destaque nesse liberalismo nascente chama-se John Locke. John Locke foi um cara que valorizou muito a questão do trabalho. Ele viu o trabalho como algo extremamente importante. Locke ele viveu entre 1632 e 1704 e deu uma contribuição muito grande nesse sentido. Eu vou ler uma partezinha aqui rapidinho para a gente encerrar a nossa aula de hoje, que está lá no nosso livro didático. Vocês devem procurar e dar uma lidinha nesse texto. Locke diz o seguinte: embora a Terra e todas as criaturas inferiores sejam comuns a todos os homens, cada homem tem propriedade em sua própria pessoa. A esta, ninguém tem qualquer direito senão ele mesmo. O trabalho do seu corpo e a obra de suas mãos, pode dizer-se, são propriamente dele. O que isso quer dizer, de certa forma? John Locke está dizendo que todo trabalho merece ser remunerado. E o que é que começa a acontecer a partir daí, então? A relação de trabalho começa a mudar porque a burguesia começa a pagar os seus trabalhadores. Nós vamos nos aprofundar sobre esse tema e vamos continuar na próxima aula falando sobre o trabalho como mercadoria e alienação. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de assinar nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.